Olá pessoal, eu sou o Caco e vou resolver mais um problema para vocês, tá? Resolva a desigualdade. Logaritmo neperiano de x ao quadrado menos 2x menos 2 tem que ser menor ou igual a zero. Então olha só, a primeira coisa quando a gente vê logaritmo, a gente tem que pensar na condição de existência de logaritmo, tá? Logaritmo tem condição de existência. Vou colocar aqui, ó, condição de existência. O que é condição de existência? Então, vamos supor aqui, ó, logaritmo de A na base B. Tá? Isso aqui vai ser igual a C, por exemplo. Então, a primeira condição de existência é que o A, que é o logaritmando, o A tem que ser maior do que zero. Tá? Tem outra condição de existência também, que o B tem que ser maior do que zero e B tem que ser diferente de 1. Tá bom? Mas o nosso B aqui, ó, é a base neperiana, que é o E. Tá? O que é a base neperiana? Então, o logaritmo neperiano é a mesma coisa que logaritmo na base E. E o E é 2,71 ou 2, alguma coisa assim, tá? É uma dízima aperiódica. É como se fosse um π, por exemplo. Π que é 3,14, 15, 72, etc, né? Então, o E é 2,73, se eu não me engano, 71, 73, uma coisa assim. Na calculadora você bate lá o E que você vai ver quanto que é, tá bom? Bom, outra coisa a respeito de logaritmo, né? Logaritmo de A na base B é igual a C, isso implica o quê? Que A vai ser igual a B elevado a C, tá certo? Bom, só a definição, isso aqui é o que a gente chama de definição do logaritmo. Ó. Definição do logaritmo. Tá bom? Bom, então aqui a gente tem o logaritmo neperiano de x ao quadrado menos 2x menos 2. Isso aqui tem que ser menor que zero. Bom, primeira coisa, condição de existência. Então, o a, que é o logaritmando, tem que ser maior que zero. Então, essa expressão aqui, que tem incógnita, que não é exata, tá? Porque o e é exato. O e é e, ponto, acabou. Mas esse aqui não. Dependendo do valor de x que eu colocar aqui, isso aqui vai adquirir um valor positivo, negativo, zero, ou qualquer outra coisa, certo? Então, eu preciso garantir que os valores que eu vou colocar aqui façam com que isso daqui fique maior do que zero. Então, eu começo fazendo isso. Eu faço que x ao quadrado menos 2x menos 2 tem que ser maior do que zero. Tá vendo que a desigualdade é diferente? Ó? Porque eu estou tratando só disso aqui. Então, como é que eu faço isso aqui ser maior que zero? Eu vou chamar isso aqui de uma função. Isso aqui é uma função. Vou chamar isso aqui de f de x. E f de x é igual a x ao quadrado menos 2x menos 2, tá? Então, isso aqui é uma função do segundo grau, ela desenha uma parábola para cima, porque o que acompanha o x ao quadrado é positivo, então é uma parábola para cima, tá? É uma parábola para cima. Só que eu quero saber como é que essa parábola está no plano cartesiano. O plano cartesiano é o eixo, né? X e y, certo? Então, essa parábola ela pode estar aqui para cima, ela pode estar aqui, ela pode estar só encostando aqui, tá? E para saber como é que ela está, eu preciso calcular as raízes dessa daqui, tá bom? Essa expressão aqui, ela é difícil de ser fatorada, tá? Então, eu vou usar Bhaskara para calcular as raízes dessa função. Então, Bhaskara, quem lembra, tá? Então, eu vou fazer aqui embaixo, ó. Vou fazer aqui mesmo. Bhaskara é assim, ó, x é igual a menos b, mais ou menos raiz quadrada de b ao quadrado, menos 4ac, tá? Tudo sobre 2a. Eu vou colocar um izinho aqui em cima, ó, onde eu vou colocar uma informação aí do Bhaskara, se você precisar, você dá uma olhadinha aí, tá? Em todo vídeo aí sempre vai aparecer aqui aparece uma coisinha aqui, ó, dando informações adicionais sobre o que você precisar saber aí, tá? Se você tiver dúvida, dá uma olhadinha, ver se tem algum vídeo que esclarece sua dúvida. Então, do Bhaskara é assim, o B quem que é? É o que acompanha o x, o A quem que é? É o que acompanha o x ao quadrado, e o C quem que é? É o termo independente de x, que não tem x, tá? Aí você fala, mas o A não tem. Tem. O A é 1 aqui, ó. Quando não está escrito é porque é 1. 1 vezes x ao quadrado é x ao quadrado, então é 1. Então, jogando aqui no Bhaskara, vai ficar o quê? Vai ficar aqui x vai ser igual a menos b. B é menos 2. Então, menos 2 dá 2. Mais ou menos, raiz quadrada de b ao quadrado. Então, menos 2 ao quadrado dá 4. Menos 4 vezes o A é 1. Então, menos 4 vezes 1 dá menos 4.
vezes o c, que é menos 2, menos 4 vezes menos 2, dá mais 8. Tá? Tudo isso sobre 2 vezes o a. O a é 1, 2 vezes 1, 2. Tá bom? Então, isso aqui vai ficar 2 mais ou menos raiz quadrada de 12 sobre 2. E aí, parou aqui? Não, vamos ajeitar mais, né? 12 é 4 vezes 3. E raiz quadrada de 4 existe. Então, eu vou colocar aqui, ó, x vai ser igual a 2 mais ou menos raiz quadrada de 4 vezes 3 sobre 2. Raiz quadrada de 4 é 2, então isso aqui vai ficar 2 mais ou menos 2 raiz de 3 sobre 2. Tá vendo? Tem 2 aqui, tem 2 aqui. Então, 2 por 2 dá 1 e 2 por 2 dá 1. Então, o x vai ser o quê? Vai ser 1 mais ou menos raiz quadrada de 3. Tá? Então, aqui estão as minhas duas raízes. Uma é 1 mais raiz quadrada de 3 e a outra é 1 menos raiz quadrada de 3. Tá certo? Tá, mas quanto que é 1 mais raiz quadrada de 3 e 1 menos? Então, raiz quadrada de 3 dá 1,73, mais ou menos. Mais ou menos, né? Porque também é uma dízima aperiódica. Então, 1 mais 1,7 dá 2,7. Então, esse aqui é 2,7, esse aqui 1 menos 1,7 dá menos 0,7. Então, quer dizer que essa parábola aqui, ó, essa função aqui, ela fica como? Ela cruza o eixo x em dois pontos. E ela tem concavidade voltada para cima. Então, esse ponto aqui é 1 mais raiz quadrada de 3, e esse daqui é 1 menos raiz quadrada de 3, certo? Eu quero os valores de x, que fazem essa expressão, ou essa função, ser maior do que zero. Maior do que zero é positivo. Então, aonde que o x que eu coloco aqui faz ser maior que zero? Aqui, ó. Porque quando eu ponho aqui, ó, vai ser positivo. Né? O y, a função, né? Quando eu colocar um valor aqui, ó, tá? Então, o eixo está aqui, ó. Tá? O eixo está aqui assim, ó. Então, quando eu coloco o valor de x aqui, ó, o f de x dá negativo. Não me serve. Mas quando eu coloco o valor de x aqui, ó, o f de x dá positivo. Quando eu coloco o valor de x aqui, ó, o f de x dá positivo. Tá vendo? É isso que eu quero. Então, os valores de x que vão me satisfazer estão o quê? São positivos. Então, aqui é positivo, aqui vai dar positivo, o valor de y, né, o f de x vai dar positivo, e aqui no meio vai dar o quê? Negativo. O que me interessa é positivo, então me interessa aqui e aqui, ó. Aí eu pergunto, entra as raízes? Esse daqui entra também? Não. Por quê? Porque ele só quer o quê? Maior do que zero, não quer igual a zero. Então, esse aqui é bolinha aberta que a gente chama, tá bom? Bolinha aberta. Tá bom? E por enquanto, a gente para aqui. Nessa investigação, a gente para aqui. Agora a gente vai para outra investigação. Então, a outra é o seguinte, ó. Logaritmo neperiano, isso daqui tem que ser menor ou igual a zero. Mas, para eu resolver essa... Agora eu vou tratar tudo, não só isso aqui, tá? Agora, condição de existência eu já tratei aqui. Agora eu vou tratar essa expressão toda. Então, para que isso tudo seja analisado, eu tenho que, desse lado aqui, colocar alguma coisa como logaritmo neperiano de alguma coisa. Porque daí eu corto o logaritmo neperiano e vou comparar só a expressão que está aqui. Zero é logaritmo de 1, tá? Logaritmo de 1 sempre dá zero. Logaritmo de 1 em qualquer base sempre dá zero. Né? Qualquer base que esteja dentro da condição de existência. Então, por exemplo, logaritmo neperiano de x ao quadrado menos 2x menos 2 tem que ser menor ou igual ao quê? Logaritmo neperiano de 1. Tá? Porque 0 é a mesma coisa que o logaritmo neperiano de 1. Ou logaritmo de 1 na base 10, qualquer base que esteja na condição de existência, isso aqui sempre vai dar zero. Bom, então agora, olha só, o logaritmo neperiano disso daqui tem que ser menor que o logaritmo neperiano de 1. Então agora eu corto o logaritmo neperiano e digo que essa expressão tem que ser menor ou igual a 1. Então, x ao quadrado menos 2x menos 2 menor ou igual a 1. Jogo esse 1 para cá, esse 1 que é positivo, vem para cá ficar negativo, então isso aqui vai ficar x ao quadrado menos 2x menos 2 com menos 1 menos 3 menor ou igual a 0. Agora eu tenho que examinar essa daqui, ó.
Essa daqui eu vou examinar da mesma forma que eu fiz com essa daqui, ó. Só que essa aqui agora eu vou chamar de g de x. Então, g de x vai ser o quê? X ao quadrado menos 2x menos 3. Então, mesma coisa, uma parábola com concavidade para cima. Eu preciso saber se ela tem raízes, se ela é assim, assim ou assim, tá? E para isso eu vou achar as raízes. Aqui eu achei as raízes com Bhaskara, mas essa daqui eu não preciso achar Bhaskara. Essa daqui eu vou fatorar essa expressão. O que é fatorar? É transformar essa expressão na multiplicação de dois binômios. Como aqui é x ao quadrado, então o binômio começa com x mais ou menos alguma coisa vezes x mais ou menos outra coisa, porque x vezes x dá x ao quadrado, tá? Como aqui é menos, então um deles é mais e o outro é menos, tá bom? Então eu tenho que achar dois números que multiplicados dá menos 3 e que a soma deles vai dar menos 2. Como assim a soma? Ó, dois números que multiplicados dá menos 3 é menos 1 vezes 3, é uma possibilidade, né? E a outra é 1 vezes menos 3, certo? Ó, menos 1 vezes 3 dá menos 3. E 1 vezes menos 3 dá menos 3. Só que a soma tem que dar o quê? Menos 2. Então, ó, menos 3 com 1 dá menos 2. Então, essa aqui não me serve. É essa aqui, ó. Então, uma delas vai ser aqui o menos 3 e aqui vai ser o 1. Tá vendo? Essa expressão é essa daqui, ó. X vezes x, x ao quadrado. X vezes menos 3, menos 3x. 1 vezes x, x. Então, menos 3x com x dá menos 2x. E 1 vezes menos 3, menos 3. Certo? Então, essa expressão ficou assim. Para que eu descubra qual o valor de x que faz isso aqui ser zero, basta eu fazer isso aqui igual a zero ou isso aqui igual a zero. Quando eu fizer x mais 1 igual a zero, eu descubro que x vai ser menos 1. E quando eu fizer x menos 3 igual a zero, eu vou descobrir que x é igual a 3. Então, aqui as raízes, ó. Menos 1 e 3 são as raízes. Tá? Então, quer dizer que essa parábola g de x, ela vai ser uma parábola que cruza o eixo x em dois pontos. Como essa daqui, tá? Ou como essa daqui. Então, vai ficar assim, ó. Então, aqui está o eixo x e a parábola vai ficar aqui. Aqui está o menos 1 e aqui está o 3, tá bom? Só que dessa vez, eu quero os valores que fazem isso aqui ser o quê? Menor do que zero. Essa daqui eu queria que fosse maior do que zero. Então, maior do que zero era para fora, porque aqui era positivo, positivo estava para cima e aqui negativo. Essa daqui eu quero menor que zero. Então, aqui é positivo e aqui é o que é? Negativo. Então, o que me interessa aqui são essas raízes aqui, ó, são os valores de x que estão aqui dentro. Tá? Além do que, isso daqui tem que ser o quê? Menor ou igual a zero. Então, inclui essas aqui, ó. Inclui essa e inclui essa. Tá vendo? Então, eu achei dois intervalos que satisfazem o meu problema. Tá? Essa daqui, da condição de existência, tem que ser para o valor de x tem que estar nesse intervalo aqui. E essa daqui, para satisfazer a desigualdade, o valor de x tem que estar aqui dentro. Então, a minha solução tem que satisfazer isso e isso ao mesmo tempo. Como é que eu faço isso? Eu faço com a interseção. Intersecção, tá? Entre esses dois intervalos. Então, o que eu vou fazer? Eu vou desenhar o intervalo do g de x, que é essa daqui, e vou desenhar o intervalo da f de x, que é essa daqui. E vou fazer a interseção. Então, olha só. Vamos começar com a g de x. Então, ó, todas as raízes, né? Essa aqui é menos 1, 3. Isso daqui é aproximadamente menos 0,7. E essa daqui é aproximadamente 2,7. Tá? Então, quer dizer que essa e essa estão dentro dessas duas. Então, eu vou fazer 4 linhas aqui. Tá? Vou fazer essa linha, essa linha, essa linha e essa linha. Do que são essas linhas? Então, essa linha é na direção do menos 1. Essa linha é na direção do 3. Essa linha é na direção do 1 menos raiz de 3. E essa linha é na direção do 1 mais raiz de 3. Certo? A g de x, que é essa daqui, a minha solução inclui o menos 1, inclui o 3, e está tudo aqui no meio.
certo? A minha função do f de x, que é essa daqui, não inclui o 1 mais raiz de 3, não inclui o 1 menos raiz de 3, e a minha solução está para fora, está para cá. Então, repare, tá? Essa reta aqui continua para lá infinitamente, para cá infinitamente. Então, a minha solução, ela tem que satisfazer essa e essa ao mesmo tempo. Então, estou aqui, os intervalos, né? Então, aqui está o menos 1, o 1 menos raiz de 3, o mais raiz de 3 e o 3. Então, eu pergunto, para a esquerda do menos 1, satisfaz essa? Não. Satisfaz essa? Satisfaz. Mas como não satisfaz, então não entra. E nesse intervalo entre menos 1 e 1 menos raiz de 3, satisfaz essa? Satisfaz. Satisfaz essa? Satisfaz. Então, aqui vai satisfazer também. Ó. Agora, os extremos. 1 menos raiz de 3, satisfaz essa? Satisfaz. Satisfaz essa? Não. Então, aqui não entra. O menos 1 satisfaz essa? Satisfaz. Satisfaz essa? Satisfaz. Então, aqui entra. Tá? Entre o 1 menos raiz de 3 e 1 mais raiz de 3, satisfaz essa? Satisfaz. Satisfaz essa? Não. Então, aqui também não entra. Nesse intervalo aqui, entre 1 mais raiz de 3 e 3, satisfaz essa? Satisfaz. Satisfaz essa? Satisfaz. Então, aqui entra também. Vamos pensar nos extremos. 1 mais raiz de 3 satisfaz essa? Satisfaz. Satisfaz essa? Não. Então, aqui não entra. O 3 satisfaz essa? Satisfaz. Satisfaz essa? Satisfaz. Então, satisfaz aqui também entra aqui. Ó. E a direita do 3 satisfaz essa? Não. Satisfaz essa? Sim, mas essa não, então não entra. Então, essa é a minha solução. Menos 1, aqui é o 1 menos raiz de 3, aqui é o 1 mais raiz de 3, e aqui é o 3. Ó. Então, a minha solução está aqui no meio. Então, eu posso colocar essa solução, que é a solução da desigualdade, tá? Da seguinte forma. Eu posso colocar em forma de intervalo. Ah, tá aqui desse jeito? Desse jeito é uma possibilidade, né? Vou colocar aqui, ó, solução, tá? É uma forma, mas eu posso colocar em forma de intervalos, assim. Assim, ó, quer ver? A gente escreve assim, ó. Do menos 1 até o 1 menos raiz de 3, não inclui o 1 menos raiz de 3, então um parênteses aqui quer dizer que não inclui. O colchete aqui quer dizer que inclui. E daí assim, ou, tá? Porque não pode estar aqui e aqui ao mesmo tempo. Tá aqui ou aqui. Então, ou, aí eu vou colocar isso aqui, ó, parênteses, 1 mais raiz de 3 até o 3, incluindo o 3. Por exemplo, isso aqui é uma forma de colocar a solução, tá bom? E outra forma de colocar a solução é em forma de conjunto, que é assim, ó. X pertencente aos reais, tal que. Aí eu vou colocar isso aqui primeiro, ó, o x está no meio, tá? Então, quer dizer que o menos 1, ó, o x está aqui no meio. Então, o menos 1 é menor do que o x é menor do que esse aqui, ó. Então, vai ficar assim, ó, menos 1 é menor do que x, que é menor do que 1 menos raiz de 3, tá? Só que o menos 1 entra, então é menor ou igual, tá? Esse é um dos intervalos. Ou, agora esse intervalo, 1 mais raiz de 3 é menor do que x, que é menor do que 3. Só que o 3 entra, então menor ou igual. E fecha o intervalo. Tá vendo? Então, o x pertence aos reais, tal que menos 1 seja menor ou igual a x, que é menor do que 1 menos raiz de 3. Ou 1 mais raiz de 3 é menor do que x, que é menor ou igual a 3. Esse também é a solução. Então, tem duas formas na verdade, três formas de colocar a solução. Conjunto, colchetes, né? Intervalo aqui, ou aqui, ó, graficamente. Tá bom? Todas essas são a solução. Ó, dá uma olhada no izinho ali, que eu vou colocar alguma informação sobre representação de conjuntos. E vou colocar alguma coisa sobre logaritmo e vou colocar alguma coisa sobre Bhaskara. Tá bom? Não esqueça, curta o vídeo, inscreva-se no canal, acione o sininho. Vai ter mais questões além dessa aqui. E vamos que vamos.